Seja muito bem-vindo ao programa Espaço Feminino. Para você que está em casa, a partir de agora, claro, você já sabe, né? O programa é feito especialmente para você. E mais uma vez, foi me dada a missão de estar aqui no programa Espaço Feminino junto de você. Então, é claro, participe comigo, 99947-4515. Esse é o nosso WhatsApp. Pode ligar pra gente também, 3821-4488. Minha diretora, eu não vou fingir costume, eu tava morrendo de saudade pra poder falar os nossos telefones. Então, participe comigo, 99947-4515, 3821-4488. Claro, você também pode participar com a gente por meio das redes sociais, viu? @NTV Patos de Minas, tem o meu Instagram, @OMatheusBorges. Fique à vontade para participar com a gente, porque hoje tem presente para você, viu? Mas um deles eu vou te contar já já, mas o outro presente é um presente da minha parceira Rovan Patos, viu? A Rovan Patos está com diversas promoções, então aproveite já, passe na Rovan, compre o seu presente, compre o presente também para o seu pai, afinal de contas, domingão é dia dos pais, não é mesmo? Agora, deixa eu chegar perto aqui de você e te perguntar, como que tá a sua memória? Eu te confesso que a minha memória, muitas das vezes, já me pegou ao vivo. Uma vez, estava apresentando o jornal e, de repente, me veio aquele branco. Falei, meu Deus, esqueci o que eu deveria falar. Mas, afinal de contas, as falhas na memória, na lembrança daquilo que eu preciso falar, é um sinal já de preocupação ou é a idade que já está batendo na porta? Sobre memória, sobre alimentação, sobre tudo o que te interessa, a gente conversa a partir de agora, ao vivo, aqui no programa Espaço Feminino, com o Dr. Thales, ele que é neurologista. Doutor, muito bem-vindo, prazer revê-lo aqui nesse estúdio, bem-vindo. Boa noite, Matheus. Boa noite, telespectadores. Boa noite, Luana, Marcelo. É sempre um prazer estar aqui, né? Ainda mais podendo falar de um tema tão importante como esse, que é a memória. A memória. E a memória, ela pega a gente cada vez mais. Marcelo, bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, obrigado. É um prazer estar aqui. E também estou recebendo a Luana Antunes. Luana, bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. O prazer é todo nosso. Eu tô vendo aí na sua mão esses dois livros aí, porque hoje nós vamos sortear para você, além do presente da Rovan Patos, um livro também lá do Supera. Vou te contar os detalhes do Supera ao longo do nosso programa. Luana, deixa eu pegar aqui o livro, então, já para eu mostrar para quem tem em casa. É este aqui? Isso. É esse aqui que eu vou sortear? Então, este aqui é o livro que nós vamos sortear para você que está em casa. Diálogos de... Deixa eu ver aqui. Diálogos... Não é para mim que eu não estou conseguindo ver no retorno. Diálogos sobre o cérebro que aprende. Isso, tá vendo? Então, você vai poder ter este livro aqui. Esse aqui é meu, tá? Já o apresentador já chega aí no programa da outra apresentadora pegando o presente. Tá vendo, doutor? Luana, eu vou deixar com você por enquanto. Enquanto a gente vai posicionando aqui a nossa mesa, deixa eu falar com você que está em casa, porque ainda hoje aqui no programa Espaço Feminino, nós vamos falar sobre alimentação. A volta às aulas, ela já aconteceu, né? Segunda-feira as aulas, elas foram retomadas. Mas afinal de contas, como está a alimentação do seu filho? Como está a sua alimentação? Nós vamos falar sobre isso, como preparar maneiras simples do dia a dia para você poder alimentar de forma saudável, programar a sua semana e também deixar a lancheira do seu filho dia a dia bem ali, saudável, para que ele possa levar para a escola, tá certo? E antes da gente iniciar aqui falando de memória, de alimentação, eu quero mandar um beijo, claro, para titular desse programa, nossa amada Ludmila Bahia. Ludmila Bahia, muito obrigado mais uma vez pela confiança de estar aqui no seu programa. Você sabe que o meu coração tá aí com você, você sabe do que eu tô falando. Beijo, missão dada, vamos cumprir juntos com toda a nossa equipe apostos aqui. Bom, agora, vamos levantar, gente? Que hoje eu não quero ninguém parado. Nós vamos colocar música daqui a pouco no programa. Ezio, me ajuda aqui. Vamos trazer para cá a nossa mesa de jogos. Porque, Dr. Thales,
a gente sabe que a idade vai chegando, a gente vai ficando cada vez mais preocupado e por momentos a gente acaba esquecendo. Esse esquecimento, por vezes, ele é normal ou já no primeiro fato já é preocupante? Não, Matheus, esquecer é algo que é humano. Que bom. Obviamente a gente tem que levar em consideração inúmeros fatores. Então você pega um indivíduo, por exemplo, um indivíduo que é saudável, previamente rígido. Esse indivíduo, obviamente, ele não vai apresentar ao longo da sua vida cotidiana alterações de memória, lapsos de memória. Agora vamos pensar, por exemplo, Matheus, um indivíduo que está sob estresse, com um quadro ansioso, às vezes um quadro depressivo, um paciente que está vivenciando, às vezes, insônia, que está com algum distúrbio clínico, né? Então, você ter diabetes, um hipotireoidismo, alterações endócrinas várias, ou disfunção renal, disfunção hepática, ou esse paciente passa, por exemplo, a abusar, né, de substâncias lícitas que eu falo por conta do álcool, sim, o cigarro, né, ou ilícitas. Então esse paciente, ele obviamente ao longo da sua vida vai começar a apresentar às vezes algum tipo de disfunção. Nem sempre essas disfunções são permanentes, duradouras, né, mas óbvio que esquecer, né, por si só é algo que é humano, mas se estiver esquecendo demais não custa nada dar uma olhada. Doutor, essa parte do esquecimento, ela tem idade para começar, assim, os primeiros sinais a aparecerem ou não? Não, Matheus. A gente tem que pensar que você ter alterações de memória, né, seja em qualquer faixa etária, né, é sinal que algo está acontecendo de errado. Então, eu vou te dar um exemplo aqui, por exemplo, da infância. Sim. Você está com criança, por exemplo, na escola, né? O Marcelo e a Luana aqui, né, tem contato às vezes com esse grupo etário. Você tem uma criança que tinha um aprendizado completamente normal, de repente esse menino passa a ter prejuízo escolar assim, significativo. O professor acha que ele está desatento, por vezes, às vezes até meio que cochilando na sala de aula, né? Sim. Essa criança pode desenvolver, por exemplo, formas de epilepsia que são específicas da infância. Então você tem, por exemplo, as epilepsias de ausência, né? Que a criança ela dá tipo um apagão. Ela congela, fica estática. E depois volta. Sim. Então, toda vez que você tem uma criança que entra na idade escolar, você tem, por exemplo, alterações de memória, essa pessoa passa a ter uma piora do seu aproveitamento escolar, obviamente que isso tem que ser investigado. Mesma coisa na fase adulta. Então você tem, por exemplo, adultos, às vezes, que estão vivenciando plenamente as suas atividades cotidianas e, de repente, passam a ter lapsos de memória cada vez mais frequentes. Você vai fazer uma investigação inicial e acha lá, por exemplo, um distúrbio tiroidiano. Você vai encontrar, por exemplo, alguma alteração relacionada à glicemia. Você vai encontrar, às vezes, né, aprofundando um pouco mais, né, às vezes no campo neurológico, né, um adulto que, às vezes, teve, por exemplo, um acidente vascular cerebral, por exemplo, mais silencioso. Então, esquecer é normal. Contudo, você ter o esquecimento como algo que é extremamente frequente, recorrente e, sobretudo, causando prejuízo, não, isso aí requer já algum tipo de investigação. Aí, quando já temos prejuízo, a gente investiga e passa a ter práticas, né, Luana e Marcelo? Me contem, quando a gente chega tô esquecendo, não estou lembrando mais a maneira que eu deveria fazer determinadas atividades, qual que é a primeira forma de abordar esse público? E qual é esse público frequentemente, na maioria das vezes? São os adultos, são crianças? Fiquem à vontade. Normalmente, quem reclama mais de memória, né, normalmente são os idosos, né, pessoas 60 mais, e muitos adultos também, né, andam chegando com problemas. Eles falam, tá sendo muito recorrente, tá me atrapalhando no serviço, e isso tem me incomodado. Eles reclamam, principalmente depois que passou a pandemia, né, Sim. que teve uma quantidade de estresse maior, igual o Dr. Tales falou, o estresse, ele pega muito a parte da memória. O corpo humano, ele libera hormônios e faz essa perda de memória. Então, a partir do momento que começa a atrapalhar, o
os alunos procuram a gente, né, para ter algumas práticas ali que podem melhorar o que já está ali. E Marcelo, na maioria são adultos, são crianças, são adolescentes. O que é que a gente pode perceber desse público aqui em Patos de Minas quando a gente fala de memória? Bom, a gente tem alunos de 8 a 85 anos, então nosso público é bem diverso. A gente nota que cada faixa etária tem uma questão, né? Tem o porquê está procurando. Muitas vezes crianças estão desatentas, elas querem se manter mais no foco. Às vezes os 60 mais, eles vão notando que vão perdendo aquela coisa, né? Passa a vida inteira ativa. Aposenta, para tudo. Sim. Tem essa quebra, eles notam isso. Os adultos querem se manter ativos, querem se manter melhor no trabalho. Então a gente tenta, por exemplo, falta de memória, a gente tenta identificar um pouco o problema. É desatenção? O que é? E tentar trabalhar algumas estratégias para trabalhar melhor isso, estimular mais. Doutor Thales, e quando a gente encontra essa questão de a pessoa procura, aí ela vai alinhar o tratamento com o médico e também com os professores ali de ensino. Como que é esse trabalho em conjunto, as indicações? Matheus, isso é de extrema importância, né? Não é apenas, por exemplo, o médico que vai tratar não somente distúrbios de memória, como outras questões também relacionadas à nossa cognição, né? O trabalho é multidisciplinar, né? Ele envolve tanto médicos, psicólogos, pessoal que trabalha diretamente com a parte pedagógica, ludoterápica, né? Eu acho extremamente relevante a gente encontrar, né, disponível para a nossa sociedade, por exemplo, estratégias, né, de tratamento como a ludoterapia. Então, é mais amplo do que a gente pensa, né? Quando a gente vai pensar num idoso, por exemplo, um comprometimento da memória, às vezes um quadro demencial, ele não vai precisar apenas de um profissional, ele vai precisar de um conjunto de profissionais e, sobretudo, também de suporte familiar. Esse programa aqui, além da gente estar mostrando aqui que existem alternativas terapêuticas, né, fora o bom e velho remedinho nosso de cada dia, né, que você tem que orientar as famílias, né, que existem estratégias que são adjuvantes aos tratamentos. Então a gente pega uma gama de pacientes e várias faixas etárias que vão se beneficiar assim, de estratégias como as desempenhadas, né, pelo pessoal do Supera, né, que a gente pode ver aqui. Doutor, e agora eu fiquei curioso, vamos chegar mais perto aqui, gente, porque eu vi que nós temos vários jogos colocados aqui. Vamos começar por esse aqui, Marcelo. O que é esse? Onde fica mais fácil para pegar? Deixa eu trocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. O que é esse jogo aqui, ó, Marcelo? Como que ele funciona? Esse é o Tangram. Tangram? Tangram é um quebra-cabeça chinês de 7 peças geométricas. Então nós temos aqui 2 triângulos grandes, 2 pequenos, um triângulo médio, um quadrado e um paralelogramo. Qual que é o nosso objetivo com o Tangram? É montar diversas figuras com essas 7 peças sem que nenhuma se sobreponha. O que é importante é que ele trabalha muito a nossa visão espacial, essa noção de contexto ali, tentar encaixar. E peraí, a gente vai tentar encaixar todas essas peças aqui nesse desenho aqui em cinza? Sim, perfeito. É dessa forma, então. Então, a gente está acompanhando aí as imagens. Ezio, vem aqui. Eu vou te desafiar hoje. Vem cá, passa aí. Vem cá. O Dr. Thales também vai ser desafiado hoje. Vem pra cá, Ezio. Fica aqui, com esse medo, Matheus. Não tô. O senhor é craque. Marcelo, explica pra ele e vamos ver se ele consegue montar. Tem tempo pra montar? Não tenho tempo. Não, mas na televisão vai ter que ter. Quanto tempo? Quanto tempo a gente pode dar pra ele montar aqui? Pra ver Você tem quantos anos, Marcelo? 22. 22? Então, Pensou 22 bem, né? segundos, então, para você montar. Olha. Então, vamos montar, então? Então, explica para ele, Marcelo. E para quem tá em casa também, você que tá em casa, já pega esse desenho e já vai tentando montar aí com a sua imaginação, forçando o seu cérebro a participar. Marcelo, como é que é, mais uma vez, para quem tá chegando agora aqui no Espaço Feminino? Então, nós vamos montar com essas 7 peças essa figura em cinza, que vocês podem olhar, muita gente vê aqui uma espada. Então o Tangram também trabalha muito imaginação e criatividade. Que legal. Então ele vai montar essa figura com todas as peças sem que nenhuma se sobreponha.
Ézio, então, a partir de agora, você tem o desafio de montar. Representa esse nosso uniforme aqui, 1 minuto, para você montar essa espada aqui, beleza? Beleza. Então, pode começar, então, valendo Certo. 1 minuto. E aí, Luana, quando o aluno ele vai fazendo essas atividades, o que é desenvolvido ali, o que é forçado, se assim que eu posso dizer, no cérebro desse aluno, da pessoa em que se propõe a fazer esse teste, este desafio? No Tangram, a pessoa vai desenvolver muito a atenção. Primeiro, ela tem que ficar um tempo ali prestando atenção, então tem que parar de prestar atenção no resto. Vai trabalhar a coordenação motora, tem que mexer as peças ali e encaixar ali os pequenos detalhes. Vai trabalhar também a visão espacial, que é como colocar umas compras ali no porta-malas. Você tem um espaço e você tem que colocar as peças ali. Então você tem que trabalhar tudo isso no Tangram. Seu tempo tá acabando. Vamos ver se, chegou nessa parte final. Vou dar 10, 9, 8, 7, desiste não. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tá faltando peça. Tá quase. Tá, não. Quase conseguiu. Quando, Dr. Thales, meninos também, fiquem à vontade. Quando o aluno ele chega a conseguir montar pelo menos 40%, 60%, talvez, do proposto, esse é um sinal já de desatenção ou do que a gente pode explicar? A gente tem esse momento aqui. O aluno não conseguiu concluir a atividade. Talvez a pressão, o foco, ou a primeira vez também que está fazendo esse desafio. Só para explicar um pouco, né, Matheus? Quando a gente fala em memória, a gente tem que lembrar que nós não temos somente uma memória, a gente tem vários tipos de memórias. Vários tipos de memória? Vários tipos de memórias. Então a gente tem uma memória que é relacionada, por exemplo, à linguagem, a gente tem uma memória que é relacionada a tempo, a localização, a numeração, a evocar. E esse jogo trabalha principalmente as questões visioespaciais. Né? Visioespacial porque você tem que ver, reconhecer a figura, você tem que usar, né? Fazer uma congruência de áreas que estão no seu cérebro, que vão enxergar, imaginar qual que é o posicionamento dessas figuras. Então, quando você tem prejuízo, né, sobretudo em áreas onde você tem a integração, né, dessas funções, tanto a função visual, motora, a memória de reconhecer o padrão do objeto, a localização do objeto, você vai ter um prejuízo na realização de um tipo de exercício desse. Obviamente que quando você pega e faz e você não tem êxito da primeira vez, não é sinal, por exemplo, que é insucesso. Não, pelo contrário. Quando você pega e erra, basicamente você está forçando, né, sinapses neuronais que estão lá, por acaso, às vezes, hipoativas, né, a ter uma nova rearticulação. Então você pega um paciente, vamos supor que tem um AVC, né? Suponhamos, a pessoa teve um AVC, você teve uma lesão, por exemplo, parietal posterior direita, que seria mais ou menos uma área que está relacionada a esse tipo de déficit. Você pega, trabalha, fazendo esse tipo de exercício, você vai ter algo que a gente chama de neuroplasticidade. Neuroplasticidade é um nome que parece complexo, mas na prática o que é? É o nosso cérebro, ele se rearranjando para conseguir encontrar uma solução como essa. Então, se você erra, não tem problema, você está aprendendo com o seu erro, quando você fizer novamente, você vai ter, inclusive, um resultado melhor. Então, Marcelo, Luana, qual seria a forma certa aqui de concluir esse desafio aqui? Quem se arrisca? Vem, Luana, gostei. Quem vai? Eu arrisco. Então vai, doutor, quero ver. Deixa eu ver se o doutor Thales vai conseguir. Só que eu dei 22 segundos pro Marcelo, eu tenho o dobro da idade dele, então eu quero mais. Deixa eu ver então. Peraí, vamos embaralhar aqui. Deixa eu tirar. Vou facilitar nada, doutor. Temos dicas que podemos dar também. Quais dicas? Vamos lá. Uma dica é começar pelos triângulos grandes. Tentar encaixar os maiores ali. Eles ocupam mais espaço. E essas formas geométricas, elas atuam de que forma no desenvolvimento do aluno? O aluno, quando ele trabalha com formas geométricas, assim como o Thales falou, vamos dizer assim,
A parte ali não é a questão de ter as formas geométricas em si, mas dele conseguir observar uma figura e conseguir falar assim, nossa, aqui cabe um triângulo grande, aqui cabe tal peça. Então isso é usado até na parte de desenho. Você olha assim, aqueles projetos de desenho, a pessoa fala assim, eu vou desenhar o rosto de uma pessoa. O rosto é uma forma ovalada, com círculos, triângulos. Então, o fato do aluno conseguir colocar formas geométricas em uma imagem mostra que ele está desenvolvendo essa habilidade visoespacial. E quando ele desenvolve essa habilidade, vamos dizer assim, o cérebro consegue trabalhar de forma diferente. O cérebro aprende que aquilo pode ser usado no dia a dia de diferentes formas. Às vezes, para você posicionar, por exemplo, seu carro em algum local, para você colocar as compras de supermercado ali no carrinho, no porta-malas. Então, para o nosso cotidiano, dia a dia, ele é excelente para a gente poder reorganizar toda a nossa vida. Eu vou fazer um intervalo porque o Dr. Thales não conseguiu ainda não. Eu vou fazer o intervalo porque o Dr. Thales, ele vai montar aqui pra gente. Enquanto a gente faz o intervalo, ele vai continuar montando e na volta a gente continua falando de memória. Eu quero saber de você aí de casa, como que anda a sua memória? Já aconteceu alguma história em que você acabou esquecendo algo importante e é uma situação que você precisava ter ali, ó, na ponta da língua? A gente continua já, depois do intervalo, não saia daí. Muito bem, já estamos de volta ao vivo com o programa Espaço Feminino. Você que tem em casa pode continuar participando. 99947-4515, 3821-4488. Tá aparecendo aqui embaixo no Instagram, @omateusborges. Fique à vontade para participar com a gente. Você que está chegando agora aqui no nosso programa, nós estamos falando sobre memória. E como que anda a sua memória? Eu confesso que a minha memória, por vezes, tá dando alguns sinais e eu tô aqui, ó, pegando algumas dicas. E quem chega para somar a partir de agora nesse nosso bate-papo sobre memória, sobre alimentação, é a doutora Thais Silva, ela que é nutricionista. Doutora, muito boa noite, bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos de casa. Doutora, a gente estava aqui, ó, e eu vou contar que o Dr. Thales não precisou da ajuda dos professores para concluir a atividade dele, tá? Não, né, Dr. Thales? O senhor levou apenas... É mais ou menos o tempo do acréscimo do final do futebol feminino. Então ele conseguiu montar o desafio aqui. O meu companheiro Ézio, infelizmente, não conseguiu. Mas, Thais, a gente está aqui falando sobre a importância dos jogos, a importância de forçar, por vezes, o cérebro. E a alimentação também tem toda a sua importância quando a gente fala de memória, né? Sim. A alimentação, ela contribui para ajudar bastante nessa questão da memória, né? Existem alguns alimentos que têm um potencial para melhorar, né? Principalmente os alimentos que são fontes de ômega 3, né? Que a gente encontra aí nos peixes, principalmente peixes de água salgada. A gente fala águas salgadas e profundas, né? Que são alguns específicos. Salmão, arenque, sardinha, bacalhau. A linhaça possui também uma quantidade boa de ômega 3, alimentos fontes de zinco, principalmente as castanhas vão ajudar nessa memória, alimentos que são fontes de colina, então principalmente o ovo, complexo B, o ovo entraria também, carne, vegetais de cor verde escura, todos esses alimentos vão ajudar também. Então fácil para quem tem casa, são alimentos que a gente pode encontrar ali na nossa horta, na horta comunitária, enfim, que vai ajudar na memória da pessoa. Sim, eu brinco que é o básico que funciona. É o que a gente tem em casa mesmo. E daqui a pouco a senhora vai ensinar pra gente aqui dicas fáceis para montar a lancheira do filho na hora de ir para a escola e também a sua alimentação no dia a dia, que por muitas vezes a gente acaba comendo mal, né? Hoje mesmo eu vou contar que eu comi 2 salgados e um não bateu muito bem. Mas seguindo com o nosso programa, agora, meninos, Marcelo e Luana, o Dr. Thales, Thais, aqui eu quero saber sobre este jogo aqui. Porque tá bonitinho aqui, todo colorido, todo montado. O que é esse jogo, Marcelo, Luana? Essa é a parede colorida. Parede colorida, gostei. Qual que é o nosso objetivo nela? Ela também trabalha muito o visoespacial ali e o pensamento estratégico. Tá vendo aqui que tem figuras de cores iguais se tocando? Para montar essa parede, não pode. Não posso ter cores juntas se tocando. Por que não? Cores iguais.
Esse é uma das regras do jogo. É um dos objetivos, tentar montar ela aqui de forma estratégica, em que as cores iguais não se toquem. Então, eu tenho todas as formas, elas se encaixam? Ou não? Se encaixam. Todas se encaixam. Então, por exemplo, aqui a gente tem essa fileira que repete aqui e o vermelho aqui também. O azul. As formas que tem que se encontrar são as... As cores iguais não podem se tocar. Então, laranja aqui não pode se trocar. Então, eu deveria pegar... tem o detalhe. Doutora Thaís, eu pensei que era fácil, era só pegar aqui e falei, vou fazer bonito no ao vivo. Não, existe aqui a peça laranja, deixa eu colocar aqui. E tem essa parte que eu acabo tirando outra. E aí, como que é essa prática, Luana, para que eu possa fazer essa parede colorida por completo? Então, básico, a gente coloca ela desmontada na frente do aluno e mostra que tem peças diferentes. Essa peça aqui, por exemplo, ela só pode ser encaixada dessa forma, porque os círculos só encaixam dessa forma. Nessa aqui, por exemplo, também não dá para encaixar ela assim. Não encaixa. Então, ela tem os círculos onde pode ser encaixado. Então, geralmente a gente monta, né? Às vezes, para início, a gente deixa só uma peça encostando, né? Falando assim para o aluno, como que a gente pode arrumar aqui, né? Fazer um pequeno detalhezinho aqui, igual você viu, né? Às vezes, trocar aqui. E aí, aqui, ó, a gente pega a laranja, pegou a verde... Azul. Fala sério que ela vai fazer isso ao vivo. E a laranja. Pronto, eu tirei a parte laranja. Mas vimos um problema aqui? O verde se tocou. Duas partes se tocando e ficou outra parte se tocando. Doutor Tales, é muito difícil. Esse jogo já é mais complexo. Esse aí a gente teria que ter 30 tempos lá da prorrogação. Mas quando o cérebro ele tem esse desafio, assim eu posso dizer, sim, o que é trabalhado naquela pessoa? Além aqui das questões relacionadas à parte de memória visoespacial, né, você começou a colocar regras. Né? No jogo anterior, né, a gente bastava a questão de você trabalhar a questão de um encaixe de peças. Né? E todas as peças eram de uma cor específica. Nesse caso aqui, né, você precisa, além do encaixe que seja uniforme, você já tem conceitos relacionados já, por exemplo, ao sim, ao não. Você começa a trabalhar o que a gente chama de juízo. Então é uma forma, inclusive, de memória. Né? Então você tem pacientes, às vezes, que têm lesões, por exemplo, no lobo frontal. Né? A gente ouvia falar muito isso em filme, né? O paciente às vezes era lobotomizado, ele era, na verdade, ceifado, de certa forma, da questão de juízo. De você decidir sim ou não, o que pode fazer, o que você não pode fazer, você está entendendo? E ficava apático. Esse, por exemplo, já envolve a questão de julgamento e juízo, né? E até uma curiosidade, eu queria saber, assim, quantas soluções diferentes tem o jogo. Porque é outra questão. Porque aqui não há uma solução, aqui só existe uma solução. Aqui são várias as soluções. Se você pegar aqui e tentar montar, eu aposto com você que as pessoas vão montar isso aqui, entendeu? Numa sequência que é completamente diferente. E isso também trabalha, né? Porque uma pessoa, por exemplo, você pega um aluno e você pede para ele montar de uma forma, você pode colocar para ele, inclusive, para ele montar de formas são diferentes. E isso é possível também nesse jogo. Então, até um desafio depois de vocês me falar quantas soluções diferentes tem o muro colorido, né? Parede colorida, né? Quantas? Eu já quero saber já. Muitas. É possível de diversas formas. E aquela coisa que ele falou, né? Às vezes o aluno monta de uma forma, desafia ele a montar de outra forma. Quando ele já está montando de muitas formas, a gente pode inserir uma regra para deixar mais divertido, como eu gosto de falar. Viu que aqui, ó, o amarelo se tocou na diagonal? Sim. Podemos inserir uma regra que nem na diagonal pode se tocar. Então fica um pouco mais complexo ali de se encaixar. Doutora Thaís, e aí as regras também se aplicam na nossa alimentação para que a gente possa
viver de forma saudável em meio a essa correria que a gente enfrenta, né? Como colocar regras na nossa alimentação diante um brigadeiro ali que acabou de ser feito? Eu acho que o ponto-chave, né, de toda regra, ela vai se basear em relação ao planejamento. Se eu me organizo com antecedência, se eu me planejo com aquilo que eu vou comer no café da tarde, no café da manhã, a facilidade de ter essa fugida, vamos dizer assim, ela vai ser menor. Então, acaba que esse planejamento eu acho que vai ser assim, a base de tudo. Então, ó, planejamento é a base de tudo. Então, já que é planejamento, eu vou fazer um intervalo agora. A gente vai planejar mais jogos e nós vamos planejar também a lancheira e a nossa alimentação pro dia a dia, para a gente poder ter dicas e formas rápidas para a gente poder se alimentar de forma saudável. A gente vai fazer um rápido intervalo. Muito obrigado, inclusive, você que está aí participando com a gente, mandando a sua mensagem no 99947-4515. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, viu? Ó, tá aqui, ó, tem um sorteio do livro do Supera Patos de Minas e também um presente da Rovan Patos. Rápido intervalo e na volta tem muito mais. Não saia daí. Nós já estamos de volta com o programa Espaço Feminino. Agora a gente faz uma pausa rapidinha aqui no tema memória, porque agora a gente vai falar sobre os cuidados com a nossa pele. Sabia que é possível você ter a sua pele mais nova? Mas como assim? Quem vai explicar pra gente, é claro, é o Dr. Victor Hugo, da Clínica Ímpar. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa e eu já quero saber qual que é o segredo para a pele ficar mais nova. Olá, tudo bem? Boa noite. Então, cuidados diários, né? É o que a gente recomenda, tá sempre cuidando da pele, fazendo algum procedimento, um estímulo de colágeno. Mas aqui nós estamos hoje para falar sobre um evento que nós vamos ter aqui na Clínica Ímpar, que é o Lavian Day, tá? Você já conhece essa tecnologia? Não, eu vou conhecer agora. A gente vai colocar na tela aí pro pessoal de casa poder acompanhar. E eu falei o nome do senhor, troquei o sobrenome. Victor Hugo. Victor Hugo é o nosso parceiro do 30 Minutos. Tá vendo a memória? Tá vendo a memória, né? Isso é a memória. Dr. Victor Hugo, da Clínica Ímpar, aqui em Patos de Minas. Doutor, então como que vai funcionar? Como que essa tecnologia impacta na nossa vida de forma positiva? Ok. O Lavian é um laser novo, a gente tem diversos lasers no mercado e essa é uma tecnologia nova que temos aí no momento. E esse laser, ele é bom que ele vai trabalhar todo fototipo de pele, ou seja, uma pele clara até uma pele morena, mais escura, que a maioria dos lasers, eles não aceitam, as peles morenas não aceita. Por quê? Geralmente mancha a pele, tá? Então, geralmente os lasers antigos. Então, esse laser mais moderno, hoje ele veio com tratamento para melhorar o melasma, que o melasma até então não podíamos colocar laser, que piorava. Então, ele está tratando hoje melasma, ele fecha poros, ele clareia a pele, tanto de peles clarinhas quanto de peles morenas, tá? E não é feito só também no rosto. Tem clareamento de axila, clareamento de virilha também. Doutor, muitas pessoas, quando a gente fala sobre estética, fica com aquela dúvida. Vai doer? A gente está vendo ali o laser trabalhando. Dói? Incômodo tem, né? Não vou falar que é indolor. Mínimo. E questão que eu falo muito dos meus pacientes. Cada um tem uma sensibilidade à dor. Uma dor que, para mim, é suportável, que é tranquila, para você talvez seja uma dor intensa. Mas eu falo, laser Lavian, de forma geral, a gente passa um anestésico tópico potente e esse anestésico vai ficar aí por 45 minutos a 1 hora. Aí quando entra no consultório já está com aquela pele bem anestesiada. E a gente utiliza também um soprador, que é tipo um ventilador frio, que ele dá uma gelada na pele e isso diminui a sensação dolorosa também. Então, falo questão de dor aí, que o pessoal fala, me fala uma escala de 1 a 10, quanto está sendo a sua dor? 3, 4. Então, geralmente é isso. É importante quando a pessoa vai ali buscar algo para melhorar. Claro, a gente está disposto a enfrentar o que eu preciso. Eu tenho certeza que não dói. Mas, doutor, amanhã, então,
é o grande dia para quem está acompanhando a gente agora poder participar, ter a sua pele mais nova, a mesma pessoa, mas de cara nova, como a gente diz popularmente. Isso, melhora a qualidade da pele, ter uma pele com aspecto melhor, mais saudável, uma pele iluminada, fechamento de poros. Então amanhã vai ser o dia do Lavian Day, tá? Que eu alugo essa máquina apenas uma vez no mês. Então temos algumas vagas, então quem interessar, entre em contato com o pessoal da Clínica Ímpar, pelo telefone 9809-1730, tá? Então amanhã nós vamos estar lá, de 8 da manhã às 8 da noite, fazendo esse Lavian Day, tá bom? Então quem for lá vai encontrar o senhor e toda a equipe. Chama de velho demais, Deus me livre. Não, você vai. O senhor. É questão de respeito, é questão de respeito. Então que amanhã quem for na Clínica Ímpar vai encontrar você, toda a sua equipe preparada. Sim. Como que faz as recomendações, as contraindicações para poder estar lá e poder ter uma pele nova, doutor? Indicação, você querer tratar a pele, né, de forma não muito invasiva, né, uma forma mais tranquila. E contraindicações, o que eu falo? Chegar lá, eu vou avaliar a pele da pessoa. Se a pessoa não é meu paciente, eu vou avaliar e a gente vai olhar a questão de potência. Então é a primeira vez, vamos arrumar uma potência mais baixa, para ser uma coisa mais tranquila. Vitor, eu tenho um evento esse final de semana, então não quero uma potência muito alta. Para não ficar com pós um pouco mais vermelho, né, um pouco mais inflamado. Então isso a gente faz tudo avaliação na hora mesmo. Então, tá? Então não perca tempo, a gente já vai repetir o endereço, porque eu e Ludmila Bahia que nunca fizemos procedimento estético. Não. Eu e Ludmila Bahia, então, jamais fez um procedimento estético. Então, doutor, qual o endereço? Mais uma vez o telefone, os horários, para você que está em casa, quer ter uma nova pele, essa é a sua oportunidade, viu? Beleza, então. É lá na Clínica Ímpar, que é na Marechal Floriano, tá? Bem aqui no centro de Patos de Minas mesmo. E o telefone de lá é 9809-1730, tá bom? Tá aí, aguardo todos vocês amanhã. Tá aí na tela, 99809-1730. Doutor, muito obrigado e a gente se encontra amanhã. Mais vezes. Amanhã eu vou lá fazer e vou mostrar. Tá certo? Obrigado, doutor. Minha diretora, agora eu vou pro break, eu sigo, o que eu faço? Então, vou fazer um rápido intervalo e na volta a gente continua falando de memória e também de alimentação. Doutor, você já viu, né? Ele se alimenta bem, tá todo fortão aqui, tá em dia com a pele. Rápido intervalo e a gente volta já. Estamos de volta com o programa Espaço Feminino. Você que tem em casa pode continuar participando com a gente. 99947-4515, 3821-4488. Fique à vontade para participar com a gente, viu? Tem um livro do Supera, a gente está falando de memória, e também um presente da minha parceira Rovan Patos, viu? Beijo para todo mundo da Rovan Patos. Seguimos agora falando de alimentação. Como que é a sua alimentação no dia a dia? Por vezes você acaba esquecendo a sua marmita, a sua lancheira, esqueceu de preparar a lancheira do seu filho para ele ir para a escola e aí ele não vai ter uma alimentação saudável. A gente vai ter agora algumas dicas, algumas formas para a gente poder driblar o esquecimento, não é mesmo, doutora Thaís? Agora é com a senhora aqui para a gente poder entender. Eu estou vendo várias delícias aqui que compõem o nosso dia a dia. Sim. Aqui eu trouxe, né, alguns exemplos do que compõe a lancheira escolar, mas esses exemplos eles podem ser utilizados também no dia a dia, em lanches rápidos, né, e até por praticidade. Quando às vezes a pessoa vai trabalhar, já leva, porque fica mais fácil. Nessa lancheira escolar, né, às vezes a mãe ela acaba esquecendo, ou às vezes tem outras coisas para fazer, e ela acaba partindo para aquilo que é mais rápido, mais prático. Só que nem muitas das vezes esse alimento é o melhor que seria a melhor escolha para o seu filho. Então, fazer esse planejamento, né, como eu já tinha falado no bloco anterior, se planejar, se organizar, a gente consegue fazer uma lancheira saudável e que vai conferir aí nutrientes essenciais para o desenvolvimento e crescimento dessa criança. Mas como que eu faço esse planejamento? Porque eu estou vendo aqui, é empada. Não, é um bolo de banana. É um bolo de banana? Sim, um bolo de banana. Eu vou comer. Aqui o bolo.
Um bolo de banana em formato de empada. Engana fácil. Sim. Então, o bolo de banana e os outros alimentos que a gente tem aqui, como que a gente pode compor a lancheira do meu filho, do meu afilhado, do meu sobrinho, enfim? Como? Bom, a gente parte viu? Sim, e me fala se gostou. A gente parte do princípio básico, que seria, né, um líquido nessa lancheira. Esse líquido poderia ser a água, ou um suco natural, ou um iogurte. Um alimento que seja fonte de carboidrato, porque essa criança precisa de energia, né, para desenvolver ali as suas atividades na escola, para conseguir também raciocinar, né, e ter concentração. Um alimento que seja fonte de proteína. E uma fruta, e a gente poderia colocar até um bônus, vamos dizer assim, que seriam castanhas, sementes, né, que poderia incrementar essa lancheira. Então, por exemplo, né, qual seria uma fonte de carboidrato? Aqui eu trouxe como exemplo um bolo de banana, um pãozinho de queijo, né, aqui um de beterraba e de cenoura. Gente, eu vou contar. Tá uma delícia. Tá, não. Eu posso distribuir? Pode distribuir. Vai falando. Então entraria como carboidrato, e aí tem uma infinidade de outras opções. A gente poderia pensar numa tapioca com frango, aí já colocaríamos a proteína junto. Então, o que entraria de proteína? Um iogurte, ou um queijo, né? Um ovo, ou uma carne. Entraria como fonte de proteína. Então, associar um carboidrato, uma proteína, a uma fruta, que entraria como fonte aí de vitaminas e minerais. E a bebida, se essa bebida já é o iogurte, já vai contemplar a proteína, a gente consegue fazer uma brincadeira com essa lancheira. Vamos montar uma? Vamos montar uma lancheira. Vamos montar uma. Então eu tô ali, ó, 11h45, eu tô na correria, tô ali no fogão, mexendo, e eu preciso montar a lancheira da minha filha. E aí, Thaís? Pensando nessa questão, né, às vezes do tempo, ter alguma coisa pronta em casa facilita muito. Eu brinco assim, que quem congela sempre tem. Esse pãozinho de queijo tá até feio o formatinho, porque estava congelado, eu assei. Eu faço, deixo congelado, e aí asso o pão de queijo. Eu faço, por exemplo, final de semana, uma porção maior, congelo, e aí coloco no airfryer para assar. Que bacana. Essa embalagem não, desculpa, essa máquina é uma máquina de fazer cupcake, né? Então ela é super prática. A gente consegue fazer receitinhas rápidas. Por exemplo, esse bolo de banana eu assei aqui, por isso que ele ficou parecido uma empada. Que legal! E é rápido. Então aqui, o tempo que levaria para essa cupcake assar o bolo é muito menor do que assar no forno, do que assar no airfryer. Então isso acaba também fazendo com que a gente tenha um pouco mais de agilidade nesse tempo, né? Mas vamos começar então a montar essa lancheira. Nós estamos lá naquela correria total, arruma o menino, veste o uniforme da escola, doutor Tales correndo lá, já ligando o carro, tá na hora de ir. E aí, Thaís, qual o primeiro item que, assim, não posso esquecer? Eu tenho que ter ali para eu poder colocar pro meu filho, pro meu sobrinho, enfim. Eu falo assim, que se não tiver nada em casa, nenhuma fonte de proteína, uma fonte de carboidrato de boa qualidade, começa com a fruta. Uma fruta? Sim. Então a gente escolhe uma fruta que a criança gosta, né? Se em casa não tem outra opção, coloca 2 frutas, não teria problema. Aqui eu vou usar a proteína, né? Que seria o iogurte. Lembrando que o ideal seria escolher sempre aqueles que têm uma lista de ingredientes melhor, né? Esse iogurte aqui, por exemplo, são 2 ingredientes. A gente tem iogurte e fermento lácteo. Deixa eu ver se eu encontro aqui a Atrás a gente consegue encontrar as informações desse produto. Eu acho que tá aqui onde eu tampei o papelzinho. Mas enfim, na lista de ingredientes. Essa lista de ingredientes, ela vai nos dizer que o primeiro ingrediente é o que contém maior quantidade e ela vai decrescendo até o último e que contém menor quantidade. Então aqui tem leite e fermento. Então, e ótimo. Se tivesse, por exemplo, açúcar como segundo ingrediente, eu sei que ele teria um alto teor de açúcar. Então, atenção pais, você que arruma aí a lancheira, observar a descrição do produto. E depois? Depois aqui eu vou colocar a vasilha para não colocar a mão no biscoitinho, mas seria o biscoito, né? Um bolo, um pãozinho de queijo, poderia ser um muffin, mas poderia ser uma tortinha. Porque eu tô doido para comer mais esse bolo. Não é bolo, o pãozinho de banana. Eu quero mais. Sim, para criança, costuma ser uma quantidade, por exemplo, de 3 a 4 bolinhos é suficiente, porque tem a fruta, tem o suco ou o iogurte para complementar, então seria suficiente. Aí vai depender da fome da criança. Tem criança que come mais, criança que come menos, mas uma média. Aí eu tô vendo também que você colocou o iogurte e tem o suco. Eu posso sempre colocar as 2 opções? Como que eu faço para variar o cardápio, Thaís? Não, aí seria interessante escolher ou o iogurte ou o suco. O suco, na verdade, eu falo assim que ele seria ocasional. O ideal seria mandar a fruta, né? E mandar o líquido, a água. Ou, no caso, o iogurte, que seria melhor como fonte de proteína.
Mas posso variar entre o suco 2, 3 vezes a semana? Sem problema algum, né? Hoje a gente tem lancheiras que conseguem armazenar a temperatura dos alimentos, né? Por exemplo, esse é um modelo de um copo térmico que mantém a temperatura. Copo térmico? Sim. Gente, que bacana. Ele consegue armazenar por uma média de a temperatura fria 5 horas. Então dá para mandar o iogurte tranquilamente para a escola. Algumas escolas têm geladeira, tem micro-ondas. Então tudo isso vai facilitar para que essa criança tenha ali a opção de um lanche gostoso e um lanche saudável. Então, ó, fácil para você poder compreender, saber o que montar na hora de fazer a lancheira do seu filho, da pessoa ali que você está responsável, principalmente na hora do almoço ou quando vai ali para a escola, né? Tá na lancheira, a correria do dia a dia. Um abraço para você, Jaqueline. Muito obrigado pela sua participação. Dr. Vitor, melhor médico de Patos de Minas. Eu também acho. Agora, o Dr. Thales, tem uma pergunta para o senhor, que é o seguinte, pode abrir, Oésio, essa câmera aqui, ó. Dr. Thales está comigo aqui, que está dizendo o seguinte, a Maria Lúcia, quero perguntar ao Dr. Thales, eu faço uso de clonazepam há muitos anos. Será possível deixar de fazer esse uso, além de outros também? Sim, é possível, né? Obrigado pela pergunta, uma pergunta extremamente frequente nos consultórios médicos, né? Clonazepam é um medicamento que ele é benzodiazepínico. Medicamentos benzodiazepínicos, eles se ligam a determinados receptores, né, dos neurônios e eles vão diminuir a sua atividade. Então, quando a gente pensa em termos de controle de ansiedade, controle da agitação psicomotora, né, um remédio como esse seria interessante. Mas a longo prazo, o que acontece? O clonazepam ele vai causar o quê? Uma redução da atividade de determinados locais do cérebro que são responsáveis, por exemplo, pela memorização. Então pode causar demência, desenvolver o Alzheimer? Não podemos confundir o uso de fármacos que vão diminuir, na verdade, a memória com demência. Você pode ter até as duas coisas ocorrendo junto. Mas a pergunta dela é se é possível você fazer a retirada. Sim, é possível você fazer a retirada. Isso não é fácil, é trabalhoso, requer uma retirada extremamente gradual, né, do fármaco, justamente com avaliação se há alguma doença. Por exemplo, você vai tirar um medicamento, às vezes a pessoa é extremamente ansiosa, você precisa escolher, por exemplo, um medicamento que a pessoa vai se sentir melhor, ou a pessoa está depressiva, ou a pessoa não dorme, você tem que fazer uma substituição lenta, gradual, mas sim, é possível e é algo que leva tempo, mas você pode conseguir sim a retirada. E tendo um conjunto de profissionais no dia a dia, fica ainda mais fácil para todos os aspectos da nossa vida. Diretora, vamos fazer agora o sorteio já de quem participou com a gente no 99947-4515. Luana, muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu espero vocês de volta mais vezes aqui no programa, viu? Obrigada a vocês por terem me convidado. Foi um enorme prazer. Prazer é todo meu. Sorteando agora, então, o livro Supera Patos. Quem vai ganhar sorteando. Parou a Marilda, do 996-30 final 03. Marilda, parabéns. Você vai ficar com a memória, ó, daquele jeitinho. E, Marcelo, onde que eu encontro o Supera? Quais atividades eu tenho ali à disposição? Sei que é fácil de encontrar. Fácil. Fica ali na Rua Tiradentes, 599, ali pertinho no centro, em frente ao cartório da Cristina. Fácil de encontrar. Então, aguardo você e os telespectadores para fazer uma aula experimental lá conosco. Vamos estimular essa memória e essa atenção. É isso aí. Então, vamos lá, repete o endereço? Rua Tiradentes, 599. Rua Tiradentes 599. E quem ganhou o presente da Rovan Patos foi a Cida, do 99764, final 77. Doutora Thaís, muitíssimo obrigado pela presença dessa senhora aqui, pelas dicas e uma delícia o bolinho, o pãozinho, enfim, de banana. Uma delícia e eu sei que quem tem... Sem açúcar, tá? Sem açúcar? Sem açúcar. Uma delícia. E eu sei que quem tem em casa acompanhando a gente pode ter acesso a um e-book da senhora também. Ah, sim, eu também tenho presente. Para todos os telespectadores que estão assistindo, né, é só me mandar a palavra e-book no direct do Instagram, que eu vou enviar um e-book de receitas que vão facilitar mesmo essa montagem aí da lancheira no Volta às Aulas. Então vamos repetir o Instagram para quem tem em casa? É nutricionista
_Thaís Silva. Thaís é TH, a Isa é Y. Então fácil lá, aproveita essa oportunidade para ter um e-book com várias delícias e ter a sua alimentação em dia. Muito obrigado e volte mais vezes, viu? Obrigada. Doutor Thales, muitíssimo obrigado, prazer revê-lo aqui e volte sempre, e onde encontrar o senhor também para esclarecer mais dúvidas, para ter um atendimento personalizado. Matheus, eu que agradeço, né? Lembrando, né, quem come bem e quem exercita a memória vai ter uma vida melhor. Né? Essa é extremamente importante. Para me achar, eu trabalho no Hospital Vera Cruz, no Hospital Imaculada Conceição, e na rede social eu ia brincar com você, falar que eu esqueci o endereço, mas é Thales. Mas eu lembrei, é Thales.Caixeta, neurocirurgia. Thales com H ou sem H? Sem H, T-A-2-S. Então, Thales.Caixeta no Instagram. Thales.Caixeta, neurocirurgia. Gente, muito obrigado, aprendi demais com vocês, tenho certeza quem tem casa também. Obrigado, voltem mais vezes, tá? O arroba do Supera? Supera.patos. Supera.patos lá no Instagram. Obrigado mais uma vez, viu, gente? E muito obrigado a você de casa, muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, viu? Muito bom poder passar essa 1 hora, né? Pouquinho mais de 1 hora aqui juntinho de você. Beijo na sua família, fica com Deus, viu?